E como tema que eu quero utilizar para começar o episódio de hoje, Daniel, eu quero falar sobre a relação entre Estados Unidos e Rússia. Parecia que, perdão, Estados Unidos e Ucrânia, parecia que nunca mais iam se olhar, né, Daniel Souza? Depois daquela sexta-feira pré-carnaval, Trump e Zelensky trocaram acusações. O Zelensky saiu sem se despedir de Donald Trump na Casa Branca. A gente teve ali um climão dos brabos, mas o fato é que, pouco a pouco, foram se aproximando, foram tentando ali trocar propostas para ver se aquele acordo sobre minerais saía. Finalmente, se encontraram no funeral do Papa, né? Os dois estiveram no funeral do Papa, tem uma imagem até curiosa, né? Os dois numa sala vazia ali, com as duas cadeirinhas no meio, conversando, e finalmente, no dia de hoje, foi celebrado, no dia de hoje, 1º de maio, né? Foi celebrado em Washington um acordo sobre minerais, que foi tão falado por Donald Trump, finalmente saiu do papel. E aí, Daniel, acho que vale a pena a gente tentar delinear um pouquinho o que a gente sabe sobre esse acordo até esse momento. Então, primeira coisa que a gente já ficou sabendo, que a gente já sabe, isso aqui me parece que era inclusive o ponto crucial do acordo desde o início, é que os Estados Unidos terão acesso preferencial aos minerais ucranianos. Uma coisa que é importante, Daniel, é por que esse acordo é tão importante para os Estados Unidos? Quem investiu muito ao longo dos últimos anos para ter acesso às chamadas terras raras foi a China. A China detém boa parte da mineração global de terras raras, que é um produto, na verdade, é um conjunto de minerais muito importante para tudo que você queira fazer com relação à eletrônica, com relação a baterias, né, por exemplo, que estão tão em voga nesse momento com os carros elétricos. E os Estados Unidos estão vendo que a China está ganhando dianteira e, portanto, viu na Ucrânia uma boa oportunidade. Havia ainda uma incerteza sobre o que se faria com esse dinheiro, e o que ficou definido, portanto, é que será criado um fundo, o acordo assinado hoje cria um fundo, o dinheiro todo que a Ucrânia ganharia com a venda de minerais para os Estados Unidos fica nesse fundo, que será utilizado para a reconstrução ucraniana. Não é isso, Daniel Souza? É isso, Tanguy. Na realidade, ele será abastecido, esse fundo, com 50% dos lucros e royalties que o governo ucraniano receber de novas permissões para a exploração desses recursos minerais. Na prática, esse fundo vai financiar projetos de reconstrução na Ucrânia. Aliás, a imagem que viralizou, Tanguy, ela acaba sendo do Zelensky e do Trump na Basílica de São Pedro, durante o funeral do Papa. A Basílica é grande, a gente está falando realmente de uma igreja bastante ampla, mas de qualquer forma não deixa de ser curioso você ter duas cadeirinhas ali no espaço vazio da Basílica e Trump e Zelensky conversando. É importante também destacar que o acordo não prevê explicitamente garantia alguma de segurança para a Ucrânia, garantia vinda dos Estados Unidos. Estamos falando também de um acordo onde apenas a ajuda militar concedida após a assinatura do acordo contará na cota americana, a assistência prestada antes do acordo não será considerada para fins do acordo. Então, nós tivemos aí, no final das contas, um acordo muito menos draconiano, né, do que havia sido proposto originalmente pelo Donald Trump, ou seja, Donald Trump foi Donald Trump. Colocou os termos do acordo lá em cima, colocou cláusulas absolutamente inaceitáveis, inadmissíveis, para depois recuar, 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 até que você tivesse ali a celebração do acordo, mas na avaliação dele sempre em condições muito melhores do que teriam sido obtidas se ele não tivesse adotado essa estratégia dura, essa estratégia bastante forte durante a dinâmica de negociação. Perfeito. O acordo foi assinado em Washington, como eu disse agora há pouco, pelo secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e pela vice-primeira-ministra da Ucrânia, a Yulia Sviridenko. Né? Então, Sviridenko é o nome dela. Então, esse acordo finalmente foi assinado e o Scott Bessent disse que o acordo prova que os Estados Unidos, que a administração Trump está comprometida com uma Ucrânia livre, soberana e próspera. O que eu achei muito curioso, Daniel, foi a vice-primeira-ministra ucraniana dizendo que o acordo mostra que os Estados Unidos são, sim, um país confiável. Isso é interessante, né, Daniel? Porque com todas essas tarifas, vai tarifa, volta tarifa, vai ter tarifa, não vai, os Estados Unidos dando sinais de que não vão mais ajudar a Europa e tudo, a sensação que passa mundialmente
Estados Unidos. Aliás, a própria Ucrânia, né? A Ucrânia tinha os Estados Unidos como grande aliado, e de repente os Estados Unidos colocam na mesa um acordo, como você disse, draconiano para a Ucrânia, e dava a impressão, portanto, de que, olha, ninguém mais confia nos Estados Unidos. Então você tem a vice-primeiro-ministra ucraniana dizendo, olha, não é bem assim, os Estados Unidos são confiáveis sim, podemos confiar, estamos aí felicíssimos em ter os Estados Unidos como nossos aliados. Vamos ver como é que isso vai se desenhar na prática, mas é algo que estava sendo tratado, né, algo que estava sendo remoído há bastante tempo nessa relação entre Estados Unidos e Ucrânia, Daniel. Agora, Zagui, quando você precisa dizer que você é confiável ou que alguém é confiável, é porque a confiança não é tão certa assim, né? Já é um sinal de fragilidade na credibilidade americana em relação ao que os Estados Unidos tinham no passado.